Antes de começar esse episódio do Conta Aí, queremos deixar claro que todas as opiniões e falas aqui apresentadas são de inteira responsabilidade do nosso convidado. O Conta Aí é um espaço aberto que respeita todas as visões, mas não necessariamente concorda com elas. Nosso papel é ouvir, conhecer histórias e trazer conversas reais pra vocês. Então bora pro episódio. Seguinte, galera, mais um Conta Aí, esse de número 19. Acho que a pessoa mais com quilate, né? Vamos botar assim. A gente está apresentando aqui nesses últimos meses aqui. Ninguém vai esperar por essa. Ninguém vai esperar mesmo, né? Militar, atleta, juiz e governador. E futuro governador, hein? É isso. Olha que quando eu falo, hein? Já estamos botando aqui já a pauta de quem é, né? Wilson Witzel, posso chamar de excelentíssimo governador vizinho. Agora a gente quer saber um pouco da sua história. Wilson, conta pra gente, por favor, quem foi o Wilson Witzel e quem é hoje o Wilson Witzel? Bom, primeiro, uma grande honra estar aqui, conversar com vocês. E, por acaso, né, a gente se encontrou no último podcast aqui que eu fiz com o pessoal da UERJ. E vocês, muito gentilmente, me convidaram para contar minha história, né? Christian Garcia, professor de jiu-jitsu. Isso aí. Eu lutei taekwondo. Tá no meio. Na minha vida. Tá na arte marcial. E o Big Lu também, que foi muito carinhoso e me convidou para esse Conta Aí. E importante falar um pouco da minha história, que o povo fluminense conhece o governador Witzel, né? Lembram da história da ponte, né? Do governador descendo na ponte. E alguns criticaram, né? Aqueles que criticaram é porque não estavam dentro do ônibus, né? Então, quem estava dentro hoje reclama de como o Rio de Janeiro está, né? Pois é. Agora vamos chegar lá. Mas o Christian e Big Lu, eu sou o segundo filho de 4. Meu pai é metalúrgico, faleceu em 2022, depois de uma longa vida, com a graça de Deus. Mas meu pai ajudou a construir esse país com a mão de graxa, ali nas fábricas do ABC Paulista. Chegou a ser até do sindicato do Lula na época, meu pai. Essa fase dele. Águas passadas. Águas passadas. E meu pai até conta a história que estava presente no dia que o Lula perdeu o dedo dele no torno, né? E minha mãe é empregada doméstica, né? Lutou muito, meu pai foi muito doente. E apesar de ter sido goleiro do 15 de Piracicaba, do MAC, meu pai teve um problema no joelho, aposentou e acabou ficando muito doente ao longo da vida dele, foi alcoólatra. Então minha vida foi uma vida que tinha tudo para dar errado, mas tinha uma mãe que segurou todas essas pedradas da vida. Minha mãe foi tá viva até hoje ainda, uma pessoa que segurou e sempre falava para os filhos assim: seu pai é um trabalhador, seu pai está passando por um momento difícil, mas ele é o pai de vocês. Então a sabedoria da minha mãe é que até hoje eu me lembro com carinho como ela segurou a família. E em razão dessa força dela, dessa presença materna, ajudou meu pai. Meu pai morreu com dignidade. Eu tenho uma irmã que faleceu, infelizmente, esse ano com câncer, mas durante a vida dela criou 2 filhos que são oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O marido dela é coronel da PM. O meu irmão mais novo é sargento da Polícia Militar de São Paulo. O militarismo está entranhado ali, né? O meu irmão mais abaixo de mim, né, que são 4, né, eu sou o segundo, a minha irmã, meu irmão Alexandre Witzel, que é capitão do Exército Brasileiro, guerra na selva, está lá em Manaus, pediu para encerrar a carreira dele lá no ambiente que ele se forjou como soldado do Exército Brasileiro. E o meu mais novinho, que é o Douglas, quer dizer, na verdade não é tão mais novinho, ele não é sargento da Polícia Militar, foi jogador de futebol americano, tem 1,95 m e tem braço, hein? Esporte e militarismo sempre andando ali junto, no paralelo. E sim, foi por estímulo meu, né? Eu fui o primeiro a tomar uma decisão de, aos 13 anos, fazer concurso para piloto da Força Aérea. Eu queria ser piloto da Força Aérea. E meu sonho era
pilotar os aviões da nossa Força Aérea, né? Defender o Brasil, morrer pelo Brasil, apaixonado pela nação brasileira. E eu fiz o concurso para cadete da aeronáutica, mas eu fui reprovado no exame de vista, né? Eu tenho... Igual meu pai na Marinha. Fui reprovado no exame de vista. Aí eu fiz o concurso para oficial do Exército, para AMAN, também tem o pé chato. Aí fui reprovado também no concurso da AMAN. Aí eu fiz o concurso para oficial da Marinha, do quadro complementar. Eu estava fazendo engenharia e já tinha terminado o colégio, na área de agrimensura, e fui fazer engenharia de sistemas de informática. E aí fiz o concurso para a Marinha e foi aí que eu vim para o Rio de Janeiro, para ser oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Bom. E a Marinha tinha esse quadro, né? Mas quando eu vim para o Rio, para ser oficial da Marinha, eu, durante a minha juventude, já praticava esporte e sempre fui muito... competitivo. Exatamente. Já pego logo. Eu fiz taekwondo um tempo, né? Tenho uma perna hoje bem torneada. Não tenho mais essa. Não tenho mais essa. Não é tanto, né? Mas eu hoje tenho dificuldade até de comprar a calça por conta do taekwondo e também do halterofilismo. A partir dos 15 anos, eu passei a praticar um pouco. Não, praticava muito, né? Cheguei a disputar. A figura aí, Lu. Isso aí já era na Marinha, né? Com 20 anos. Que idade? 20? Uns 20 anos aí. Olha o abdômen definido, né? Olha o tamanho da perna ali. Um agachamento aí com 180 quilos, acho que... Bom, dos nossos. Acho que dava para fazer. Mas essa foi uma fase que eu estava disputando o campeonato de arremesso de peso das Forças Armadas. Governador, puro ou não estava puro aí? Olha aqui, havia uma indicação, até médica. TRTzinho com 20 anos, né? Para você fortalecer a sua explosão. Porque como eu fazia a minha perna muito forte por conta do arremesso de peso. Eu fazia arremesso de peso e arremesso de martelo. E fui campeão da Marinha de arremesso de peso. E depois tentei disputar o pré-olímpico para ir para Seul em 88. Maneiro, cara. Aí foi aí que eu tive que me preparar um pouco mais, né? E, de fato, né, você, para se preparar, você acaba tomando algum medicamento que te dê um pouco mais de performance. Eu precisava chegar nos 20 metros. Alto rendimento. Eu precisava arremessar 20 metros. Né? E estava difícil chegar nos 20 metros. E eu me lembro que eu cheguei a pesar, sei lá, 120 quilos com... acho que 7% de gordura. Eita, subia no palco, hein? Que deve ser isso aí, mais ou menos, que estava aí, né? Subia no palco. Mas isso, a Marinha me proporcionou essa oportunidade. Eu me machuquei num levantamento, treinamento de arranque, eu machuquei o húmero e aí não consegui avançar para tentar o pré-olímpico de Seul. Aí também eu comecei a me preparar para fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais e tomei a decisão de sair da Marinha. Então eu saí em 92 da Marinha e fui fazer o curso de Direito, né, por conta da questão remuneratória. A Marinha, infelizmente, hoje não tem a remuneração adequada para os seus corpos e quadros e é uma defasagem, você vê, eu estou com 57 anos, então, dos meus 20 anos para cá, que a Marinha vem sofrendo um sucateamento da remuneração dos oficiais. Hoje você tem um menino que se forma na escola naval com alta capacidade para servir nos navios da esquadra, para poder estar preparado. Né? Nós temos que ter preparação, nós temos que estar preparado, né? O oficial do Exército, o sargento e tal. E um oficial da Marinha, um segundo-tenente, hoje, talvez, acho que não chega nem a R$10 mil o salário. Então, um garoto desse, quando chegar capitão, ele vai embora. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com muita gente da minha turma. A área do direito oferece uma remuneração maior. Eu tinha um amigo que era do meu concurso que passou para promotor de justiça em Minas. Aí eu falei, vou estudar direito. Eu me formei em direito em 3 anos. Eu saí da faculdade aprovado num concurso para promotor de justiça também de Minas Gerais. Estudei muito.
disciplina que eu aprendi nas Forças Armadas, disciplina que eu aprendi no esporte e resistência. Resistência. Aí foi aí que a minha vida esportiva desandou, né? Porque estudando muito, você acaba comendo demais, né? E acabei, quando terminou o concurso, eu fui aprovado na Defensoria Pública do Rio, eu já estava com 120 quilos, mas já não era mais com 5%. Já não era com 7%. 7%. É isso aí. Já estava... aí, quando a vida organizou, né? Passei no concurso para juiz federal, eu fui, aí comecei a jogar tênis, comecei a praticar tênis e voltei a 98 quilos. Quando eu conheci a minha esposa, Helena, né, com 98 quilos, né, conheci a Helena, meus 33 anos, a gente se casou, esse ano a gente faz 20 anos de casado. Parabéns. Né? É isso. Nós temos 4 filhos, né, e com a graça de Deus vamos estar comemorando aí 20 anos de casado. Eu sempre que posso, Bigelow, o Christian, sempre que posso, eu volto para academia, mas é aquele negócio sanfona, né? Aquele negócio sanfona. Eu tenho academia a 50 metros da minha casa. Só acordar cedo e ir lá, fazer a caminhada. Criar uma rotina. E agora o médico falou, Vítor, você tem que fazer leg press, você tem que executar a perna, exercitar a perna, porque isso para a próstata é importante. Então, não tem jeito. Eu vou, né? Estou voltando agora novamente, né, para se organizar. Academia, criar uma rotina nova, né? E voltar à atividade física, como sempre fez. Nessa fase lá dos 17 aos 20, 22, por exemplo, o que mais marcou essa fase, essa transição aí do militar, pensando já em faculdade, o que mais marcou? Bigelow, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas. Eu acho que os nossos militares merecem profundamente nossa admiração, porque nós que somos militares, eu sou militar da reserva, nós estamos preparados, a gente é preparado para morrer pelo país, se necessário for. Então é realmente uma das carreiras em que você pede o que é mais sagrado, você pede a sua vida. Olha, você está aqui, mas se precisar, nós vamos precisar da sua vida. Você vai ter que passar por uma situação que pode não ter retorno. E assim é com os nossos policiais militares, nossos bombeiros. Então, há categorias que você exige o bem mais precioso que Deus não deu, que é a vida. E eu tomei uma decisão de deixar as Forças Armadas porque eu descobri que eu poderia ser mais útil, né, em outra área do conhecimento, e não aquela. Eu respeito as Forças Armadas, são necessárias, mas a pior forma de solução de conflito é a guerra. E eu tomei a decisão de não ir mais para a guerra. Dei minha contribuição como militar, como oficial, estive à disposição do Corpo de Fuzileiros Navais, da Marinha de Guerra, mas resolvi pacificar as pessoas. Eu sou evangélico, então eu sou cristão. Eu entendo que Deus tem um propósito na nossa vida. Ele vai te preparando. Perfeito. Ele me deu uma formação humilde na escola pública. Eu conheci a pobreza, eu conheci a fome, eu ia para a escola com tênis furado, com a calça... eu não tinha mochila, a minha mãe pegava uma calça jeans, cortava uma calça jeans velha para fazer meu bornal. Então eu passei por necessidade na minha vida, mas eu venci tudo, com a cabeça erguida, sabendo que um dia Deus ia me dar oportunidade de fazer aquilo que Ele estava colocando no meu coração. Ele ia te honrar. Ele ia me honrar. E Ele me honrou. Eu passei em todos os concursos que eu prestei, eu queria ser militar, consegui ser militar, entendi o horror da guerra, entendi a geopolítica internacional, e Deus me colocou no caminho da pacificação, que é o direito. Eu fui defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro, fui defensor público na Baixada Fluminense. Nossa. E o meu primeiro caso na Defensoria Pública era um réu acusado de roubo. Evidente que eu jamais vou admitir que alguém que tenha praticado um crime, ele o fez porque ele é um coitadinho da sociedade. É uma decisão que você toma. Já contei aqui. Eu passei por situações difíceis na minha vida. Nunca fumei,
nunca fumei nenhuma droga, nunca usei a droga como uma fuga, porque eu tive uma mãe ali e que me deu suporte, né? Uma mãe que emocionalmente segurou a família. Então eu entendo que quem vai para o crime faz uma escolha. Escolheu, você vai ter a sua responsabilidade. Mas eu fui defensor público e pude entender a questão criminal. A gênese do crime é um problema social. Não é só uma questão de escolha, é uma questão social e que o Estado tem também a sua responsabilidade para reduzir o grau de violência e o grau de criminalidade de um Estado. A gente vai chegar nessa parte. Então eu, como defensor público, vi o sistema penitenciário, fui defensor no sistema penitenciário, vi a realidade das varas criminais, fiz tribunal do júri, aí eu tinha um desejo de ser juiz federal. Também estudei muito para ser juiz federal. Você foi escalonando. Deus vai dando caminho, né? Aí, Christian, eu fiz o concurso para juiz federal, tomei posse em 2001 como juiz federal e fui para a vara criminal. Logo em 2002 eu fui julgar um caso que envolvia tráfico internacional de drogas e tinha o cartel de Medellín numa das pontas. Eu fui ameaçado de morte. Eu estava na faculdade dando aula quando eu recebi a ameaça de morte. Foi a primeira, acredito que deve ter passado por outras. Né? Foi a primeira, então. Que ela foi assustadora. Eu não sei, como é que eu vou fazer para ir para minha casa agora, né? O cartel foi assim, eu tomei aquela... Uma coisa é você ser militar, você tá ali com a tua pistola, com o teu fuzil, né? Outra, eu sou um civil, um juiz, né? De repente você se vê impotente diante do cartel de Medellín. Né? A ameaça vinha de lá. Né? Aí eu liguei para o tribunal, né? 10 horas da noite, falei, olha, a situação é assim, assim. Aí o nosso coordenador de segurança do tribunal mandou, então, uma escolta. Mas não era aquele dia, né? A partir daquele momento, a minha vida teria que ser protegida. Né? E eu não esmoreci. Continuei o trabalho, julguei o processo, prendi uma grande organização criminosa no Rio de Janeiro, que empresários envolvidos na logística do crime. Perfeito. Né? E prendi gente em São Paulo, junto com um juiz federal dos Estados Unidos, um juiz da França, um juiz da Holanda. Foi um grande trabalho que nós fizemos. E ali, a partir daquele momento, eu passei a ter a proteção. Né? E é realmente uma vida diferenciada, né? Porque você não tem mais liberdade de ir, de vir. Né? Então, eu resolvi sair do Rio de Janeiro e ir para o Espírito Santo. Eu fui para a Vitória, e lá a vaga que tinha era para juiz criminal. Te buscando de novo. Pois é. Aí quando eu chego em Vitória, eu ocupo a vara criminal. Aí também chego lá na vara, tinha um caso de um sujeito que ele assaltava banco. Ele era conhecido por assaltar banco. Ele sequestrava a família do gerente e do tesoureiro, para que fosse facilitada a entrada dele no banco e ele limpar os cofres do banco, tirar o dinheiro de lá. O nome dele era Doutorzinho, né? Kleber Nunes de Azevedo. E aí ninguém queria condenar o cara. Ele estava preso na Polícia Federal e havia lá uma certa temeridade dos juízes, né? De julgar o sujeito. Eu falei, olha, não tem medo disso não, né? Nem tinha contado para a Helena a história, né? Aí eu fui lá no presídio na Polícia Federal e sentei frente a frente com ele e falei, olha, eu vim aqui fazer o seu interrogatório. O senhor tem o que para me falar? Ele falou, eu não tenho nada para falar para o senhor não, só que eu sou inocente. Eu falei, as filmagens do banco mostram diferente. Tenho várias filmagens aqui que o senhor tá a sua cara aqui. Ele não tinha medo, ele entrava, doutorzinho, porque ele via de paletó e gravata no banco, e o gerente sequestrado. Falei, tem saída, é só isso que o senhor tem para falar para mim? Então está encerrado o interrogatório. Na sequência, eu proferi a sentença em 3 processos de sequestro de menores, gerente de banco. Eu dei uns 96 anos de reclusão e mandei transferir ele para o Presídio Federal de Campo Grande. Aí lá em Campo Grande, o Odilon avisa, o juiz Odilon, que você já deve ter conhecido, né?
figura do Odilon, dormia dentro da vara. O Odilon me liga e fala assim, ó, chegou um sujeito aqui que está tramando a sua morte. Se cuida. Fala, já passei por isso. Pois é, já passei por isso, de novo, né? Aí avisei o tribunal, a Helena aí passou também, que ela já estava casada comigo, né? Passou a ter segurança, meus filhos, e teve uma certa vez que a gente foi fotografado na praia, e o segurança tentou saber quem eram as pessoas, o carro estava com placa clonada aqui de São Paulo. Aí a situação lá no Espírito Santo ficou muito ruim, que eu prendi também alguns figurões da política lá do Espírito Santo. Foi batendo de frente com todo mundo. Fui batendo de frente, assim, não tem jeito, inclusive o sistema. Não tem jeito, exato. Bati de frente com o sistema. É isso aí. Mais uma vez. Foi o início desse sistema que você começou a bater de frente. E aí eu tomo a decisão de voltar para o Rio de Janeiro. Vamos voltar para o Rio. Vamos ficar aqui no Rio de Janeiro, porque lá no Espírito Santo está difícil. Nasceu mais um filho, que era a Bárbara, né? Ia nascer, terceiro filho, meu e da Helena. Aí nós viemos para o Rio de Janeiro. Aí para cá eu falei, não, agora chega de criminal, né? Agora eu vou para vara cível, né? Aí fui para vara cível. Aí um belo dia, assim, começou a me incomodar a violência no Rio de Janeiro. Começou a me incomodar a pobreza, olhar para a comunidade, ver que não tinha solução. E aí Deus tocou no meu coração. E eu tomei a decisão que eu queria contribuir. E aí eu tive uma visão de que, para ajudar o Estado, eu teria que ser governador. Eu tomei a decisão de deixar a magistratura e ser candidato a governador. Essa já parte direto aí, desculpa. Antes de vir essa parte dessa tua virada de chave, na parte jurídica, você conseguia emocional e racional ali, porque você deve ter passado por vários inúmeros casos. Muitos. O emocional, com certeza, ele acaba mexendo com a gente, ser humano. E tratar o racional ali deve ser muito difícil. Passou alguma fase da tua vida onde você se contestava, pô, será que eu fiz isso certo? Será que eu não fiz? Christian, sua pergunta é muito importante para o momento que vive o Brasil. Hoje, o Brasil está dividido e muita gente está botando a culpa do problema do Brasil no judiciário, que tem a sua parcela de culpa. O judiciário, tanto o judiciário, o Ministério Público, se agigantou e, de certa forma, há um desequilíbrio entre os poderes. Mas isso não é uma vontade do judiciário. O judiciário acabou sendo levado a isso, por deficiência do executivo, que não entrega as políticas públicas, a Constituição não consegue ser cumprida, o legislativo não legisla no tempo que a população demanda. A engrenagem não funciona. E aí a população vai aonde? No juiz. E aí você cria o juiz Hércules, juiz poderoso. Isso aconteceu com Marcelo Bretas, aconteceu com Sérgio Moro e está acontecendo agora com o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um sintoma de que a democracia brasileira não está bem. Mas não por culpa exclusiva e responsabilidade do judiciário, né? Pelo modelo que nós temos, que nós prometemos com a Constituição de 88 e que não conseguimos entregar para a população. Dizer que o salário mínimo atende tudo aquilo que a Constituição determina é uma vergonha. Então, a política, em 88, né, foi uma política de vingança daquele modelo dos governos militares, né, que escalonou a inflação, etc. Então, foi uma vingança, uma Constituição que dava tudo, sem a responsabilidade de saber que o Brasil, para dar o que nós temos na Constituição, tem que crescer 20% ao ano, né? E nós não fomos capazes de fazer o país crescer. Isso acabou desaguando no judiciário. Então, essa é uma realidade que a gente vivencia e que nós temos que ter hoje maturidade para entender que quanto mais nós aprofundarmos esse desequilíbrio, a situação mais insustentável ficará. Então o problema não é o judiciário. O problema é encontrarmos a solução para o Brasil desenvolver, resolver o problema da Previdência, resolver o problema social das comunidades, geração de emprego. Então esse é o problema que tem que ser resolvido.
E nós estamos nos perdendo acompanhando um julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal que divide o país, que não deveria ter chegado nesse ponto, mas não por culpa do Judiciário, não por culpa do Ministério Público, mas por todo o modelo, contexto, todo o contexto, né, que nós chegamos aí. Nós temos quantos governos do PT que se sucedem, desde o Fernando Henrique Cardoso, que organizou a economia. De lá para cá, a gente não cresceu. Então, se a situação hoje está do jeito que está, tem uma grande parcela de responsabilidade de quem governou o país antes. Isso foi um dos motivos que eu tomei a decisão de ser candidato a governador, né? Porque eu me preparei, eu estudei para ser governador, então eu tinha ali uma visão de que o único cargo que eu poderia exercer, que eu poderia fazer a diferença, seria, pelo meu conhecimento, o governador de estado. E 2019, nós começamos uma mudança. Em 2019, eu assumi o Rio de Janeiro com índices altíssimos de violência e eu fui claro com o crime organizado. Quem está de fuzil é terrorista, e terrorista tem que ser tratado como qualquer lugar do mundo. Ele é abatido. É uma arma de guerra. Se você aparece com uma arma de guerra na rua, a polícia vai neutralizar. E não tem outra forma de neutralizar senão com um tiro fatal. Não tem como. Né? Porque se você acertar na perna do sujeito, ele vai matar outra pessoa. E quem escolheu estar de fuzil foi ele. Foi ele. Tá? E eu dei esse recado desde a campanha. Eu falei, olha, fui transparente. Quem está de fuzil vai ser abatido. Abatido significa ser neutralizado fatalmente. Não importa. Aí teve uma entrevista que a repórter me perguntou assim, mas e se ele tiver de costas? Como é que vai ser, governo? Se ele tiver de costas? Eu falei assim, olha, se está de fuzil, ele é uma ameaça. Ele vai ser abatido. Então já está avisado. E a polícia foi orientada a agir dessa forma e foram feitas várias mudanças no sistema da polícia. Eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública para não haver interferência em uma e outra polícia e dei autonomia para o secretário da Polícia Militar para não ter interferência política na nomeação dos comandantes de batalhão. Perfeito. Eu sou militar, eu sei o que é importante na questão da hierarquia. Se você tem um deputado que diz que o comandante do batalhão da Zona Oeste tem que ser fulano, já tem alguma coisa esquisita, né? A madrinha da milícia, não diga. Ela assinou lá o meu processo de impeachment. A deputada Lucinha claramente disse, e foi pega numa escuta telefônica, que ela tinha que nomear o comandante que fica na Zona Oeste, porque ela tinha os compromissos dela com a milícia do Zinho. Isso está aí sendo julgado agora pelo Tribunal de Justiça do Estado. O processo saiu de pauta, mas vai voltar para a pauta para julgá-la. E ela já foi condenada. Recentemente perdeu o cargo e mesmo com a justiça determinando a perda do cargo dela, a Assembleia devolveu. Eu não tive a mesma sorte. Por que será que eu não tive a mesma sorte? Porque eu não interesso para o sistema. Eu fui eleito pelo povo do Estado do Rio de Janeiro com propostas claras, não só na área da segurança pública, mas na área social. Para quem quer uma porta de saída, nós estávamos criando a porta de saída, comunidade de cidade. Nós estávamos criando uma proposta muito melhor que o Favela Bairro, fazer o saneamento nas comunidades, fazer moradia para quem está na área de risco na comunidade. O projeto começaria na Rocinha, como exemplo, como é o Segurança Presente. Eu comecei o Segurança Presente como exemplo, e o Segurança Presente hoje é modelo no estado todo. Então, o objetivo do nosso governo era estabelecer um modelo de governo para que outros governadores pudessem seguir esse modelo. E o governador que o povo escolheu não era o governador que os deputados queriam. Pelo menos aqueles deputados de 2019 até 2021. Eles queriam um outro governador, que hoje, inclusive, é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E esse que é prefeito, que queria ser o governador. Eu, eleito, não tinha nenhum acerto com eles. E comecei a colocar minhas regras. E começou a dar certo. Deu tão certo que eles resolveram, então, me tirar. Então foi criada uma narrativa. Eu fui juiz 20 anos, servidor público 35 anos. Uma vida ilibada, casado, pai, marido. De repente você vira mau caráter? Não faz sentido. Então essa realidade que quiseram criar,
que eles precisavam criar uma narrativa que a população pudesse acreditar que o governador que eles elegeram era um governador igual ao Sérgio Cabral. Eles tentaram fazer essa ligação, me associar a Sérgio Cabral, a Helena, a esposa do Cabral, tentaram fazer essa vinculação para justificar para a população que esse governador que vocês elegeram aí não serve não. Mas nós vamos colocar um governador aqui para o estado do Rio de Janeiro. Aí pegaram meu vice. Despreparado, né? Não foi escolhido por mim para me suceder, poderia até me suceder agora, mas naquele momento não foi o objetivo. Era só para cobrir o buraco do vice-governador, né? Porque ninguém acreditava na minha eleição. Aí quando os deputados colocam o Cláudio na cadeira de governador, os 70 deputados falam assim, você é o governador, mas você não manda. Aí agora nós vamos dizer quem é o comandante do batalhão da Zona Oeste, nós vamos dizer quem é o delegado da Polícia Civil, que foi preso, está preso até hoje. Botaram um teste de ferro ali. Começaram, desmontaram o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, que empoderou o crime organizado. Hoje as facções estão com dinheiro porque você não faz mais combate à lavagem de dinheiro. Quem assumiu o poder naquele momento tinha interesse em desmobilizar toda a investigação que estava sendo feita. Eu criei, Big Lu, 3 varas especializadas em combate à lavagem de dinheiro que existe no Tribunal de Justiça hoje. Agora, não adianta você ter as varas especializadas, uma força-tarefa ali, não adianta você ter o Ministério Público, se a polícia não produz. Quem investiga é a polícia. Quem vai saber? O supermercado, a padaria, a oficina que está lavando dinheiro do tráfico para poder mandar lá para a Colômbia, a droga vem da Colômbia, da Bolívia, do Peru e uma parte do Paraguai. Agora, o dinheiro tem que entrar lá, ou entrar em outro lugar do mundo. Mas ele tem que sair do sistema financeiro brasileiro. Então, a porta de entrada para você investigar o crime organizado é a lavagem de dinheiro. E eu montei uma equipe orientada por mim, preparada no modelo Lava Jato, que foi desmontada, porque alguns deputados tinham medo de ser pego na lavagem de dinheiro. Mas qual foi a alegação para desmontar? Vamos desmontar por desmontar? Mulher, depois que eu saí, nomearam um delegado que está preso até hoje. O secretário da Polícia Militar escolhido para suceder o meu secretário está preso, envolvido aí com a questão do jogo do bicho, sei lá mais o quê. Mas é esse tipo de pessoa que eles colocaram para assumir a secretaria, escolhido provavelmente por um grupo de deputados da LERJ, que a gente já conhece, que ali teve o Cadeia Velha, teve aquela operação que prendeu a quantidade de deputados, lembrando que eu nunca fui preso, tem gente que gosta de falar isso, nunca fui preso, eu fui afastado do meu governo, impediram que eu continuasse meu governo, e hoje eu estou apto novamente a ser eleito governador, e eu não vou desistir. Eu não vou deixar a minha história, nem do Rio de Janeiro, terminar mais uma vez da forma como a política que não presta do Rio de Janeiro. Existem pessoas bem intencionadas, mas elas precisam ser conduzidas. Tem deputado na LERJ que, bem conduzido, nós vamos trabalhar corretamente. Agora, tem um grupo ali que eu tenho conhecimento, hoje com muito mais profundidade, eu sei quem é quem. Eu sei quem são as laranjas podres. Ali você tem grupo de deputados, um grupinho que comanda os demais. A gente já viu o que o presidente da LERJ falou. Aqui você está pensando que é Cláudio Castro? Não é, não. Aqui o buraco é mais embaixo. Olha o linguajar. Do presidente da Assembleia Legislativa. E ele, ali numa briga com o Washington Reis, demitiu lá o secretário e o governador não teve coragem de nomear o secretário de volta. Então é esse o retrato do Estado que virou depois que eles me tiraram. Eles me tiraram para fazer o que eles bem entendessem. E nós vivemos um momento hoje delicado, um processo de cassação do governador e do presidente da Assembleia Legislativa, e que está andando lentamente, porque se for rápido, vai gerar mais um problema para o Estado, que foi gerado lá. Quando me tiraram, gerou um vácuo de poder no Estado, muito pior do que estava com a era Cabral, Garotinho e etc. Um problema muito pior, porque foi um vácuo.
eu fui eleito como uma nova liderança na política. Uma esperança, né? Uma esperança. Para quem estava... Até hoje em dia, né? Eu vejo uma hipocrisia do pessoal falar o Rio de Janeiro piorou muito. Beleza, mas quando tinha alguém com um teor de direita no poder, vocês criticavam. Então, assim, pulso. Com pulso. A verdade é essa, militarizada, né? Então hoje eu vejo muito pessoal reclamar, mas e aí? A sua base de direita ali, que tem esse pulso forte, ela tem uma resistência agora para poder voltar, né? Veja, a população vai ter que tomar uma decisão. Né? Eu serei candidato. Estou resolvendo a questão do partido, serei candidato. Então, o Wilson Witzel é candidato. Quem são os outros candidatos? Se tiver alguém com propostas melhores do que eu estou disposto, inclusive, a ajudar. Se o povo do Estado falar, olha, eu quero que seja fulano, e eu tiver a minha representatividade, eu vou ajudar essa pessoa. Eu espero ser novamente eleito governador do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho propostas muito bem definidas, não só para a área da segurança pública, para a área social, como também para a área econômica, que é um buraco que nós estamos metidos, uma dívida de 280 bilhões de reais. A população não tem nem noção do que é 280 bilhões de reais. É como se você ganhasse 100 mil reais, você ganhasse 10 mil reais e devesse 280 mil. Né? Quem ganha 10 mil para dever 280 não tem como pagar. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Você ganha 10 mil, deve 280. É o famoso vamos fazer dívida e deixar para o próximo pagar. Pois é, eu ouvi isso de um político, que inclusive quer ser candidato a governador. Eu também escutei isso. Ele fala assim para mim, ele falava para mim assim, governador, a gente faz dívida, o outro paga. O outro paga. Isso é de uma falta de respeito. Então é esse tipo de gente que não pode continuar. Por isso que eu não vou desistir. Nós temos, e faz parte o papel de vocês também, chamar para conversar, para dialogar. A sociedade tem que estar envolvida para que a gente não sucumba diante dessas pessoas. Que o prefeito do Rio de Janeiro, ele é uma pessoa que dá do 4º mandato de prefeito e objetiva apenas o poder. O município do Rio de Janeiro hoje, se você pegar quando ele começou e o que ele está hoje, financeiramente, o município está super endividado, que foi o que o Sérgio Cabral fez com o Estado do Rio de Janeiro. Então, a mentalidade desses políticos é governar com dinheiro, não só para gastar em obras públicas, e a gente já sabe por que o objetivo de gastar com tantas obras públicas, como também para comprar eleições. Muitas eleições compradas, com dinheiro de corrupção. E esses políticos, eles não sabem fazer uma gestão que não seja dessa forma. E se mantivermos esse mesmo modelo, o que vai sobrar lá para a geração futura? Para o seu filho, para o meu filho. Então nós temos que ter essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é corrigir o problema do Estado do Rio de Janeiro. Mas como é que nós vamos tentar mudar isso se é uma população que... com churrasco, com um baile em comunidade, se vende o seu voto? Não é complicado, porque educação não tem. Eu dou aula para algumas professoras do estado e do município, e elas falam, aqui ninguém é reprovado, ninguém é nada, mas o baile na comunidade tem. O auxílio tem. Então, por que eu vou mudar quem está no poder, se quem está no poder está me dando R$200 de bolsa? A análise interessante a sua, e é uma realidade, mas eu fui eleito com 4.600.000 votos. 4.600.000 pessoas não se venderam, porque eu não tinha, naquele momento, nada para oferecer para eles, além do meu currículo, da minha história e da minha vontade de mudança. Então, naquele momento, eu fui eleito com 4.600.000 votos, que foi o voto da esperança. Votaram no juiz. E eu cumpri com aquilo que me foi... comprometido com a população. Evidente que eu bati de frente com o sistema. E não vai ser diferente. A gente vai continuar batendo com o sistema e nós não podemos desistir. Agora, essas pessoas que você falou, é uma realidade, mas nós somos a maioria. Muitas vezes a gente acredita que não, porque você vê uma outra ali e tal, uma realidade. Mas eu tive 4.600.000 votos. Então, essa é uma realidade. Aí não há a eleição à urna, porque a urna eletrônica é isso e aquilo. Eu fui eleito pela urna eletrônica. Então, eu acredito no Poder Judiciário,
tem falhas, falharam comigo. Eu não deveria ter sido afastado numa investigação de 3 meses. O STJ, nesse ponto, tomou uma decisão apressada que atrapalhou muito o estado do Rio de Janeiro. Se não tivessem me afastado... Regrediu, o Rio regrediu. Regrediu. Se não tivesse me afastado, talvez as investigações teriam todas sido esclarecidas. Isso aí. Eu continuo morando lá no Grajaú, vizinho do Christian. O vizinho. Muita gente acha que eu saí de lá para morar numa mansão. Não, eu continuo morando no Grajaú. Estou lá no mesmo lugar, ali na padaria do Tião, ali tomando café da manhã. Para alguns chamados de Graja Alaska, quando faz frio ali. Ontem eu acho que bateu 12 graus lá, né? Eu vim até de casaco aqui. Então, assim, a realidade hoje é que as pessoas, elas são bombardeadas com informações falsas. Isso aí. Né? Mas, com a graça de Deus, eu acho que muita gente já percebeu o que aconteceu no Rio de Janeiro. E que, teve uma coisa errada com a saída dele. Se eu estou colocando meu nome de novo à disposição da população, a população tem que perguntar o seguinte: se tudo aquilo que foi falado contra o Witzel era sério, eu tinha que estar condenado. É isso aí. Eu não tenho nenhuma condenação que não seja aquela política. A mídia trabalhou totalmente contra você. Totalmente contra. Isso é um fato. Exatamente. O que você espera agora, justamente dessa mídia, que está vendo você vir agora com uma certa força para retomar o cargo de governador? A mídia, ela, de certa forma, muitos jornalistas que fizeram um trabalho muito intenso contra mim, eu mantenho uma relação e muitos entenderam o que aconteceu. Perfeito. Eles foram bombardeados pela informação que chegava até a imprensa tem que divulgar. E hoje eles entenderam o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então eu acredito que eu vou ter espaço hoje para falar, eu tendo esse espaço maravilhoso aqui com vocês, que representa o povo do nosso estado, o povo brasileiro, o povo fluminense, o Big Lu lá de Bom Sucesso, querido Bom Sussa, e o Christian, que hoje é do Grajaú, Tá de Zona Sul. Outro padrão. A Urca da Zona Norte. Outro padrão, Então a gente está tendo oportunidade de falar com a população, de se colocar a cara para mostrar que eu não tenho medo, porque eu sei o que eu fiz. As entrevistas que eu dei nos momentos mais difíceis, onde fizeram busca e apreensão, foram lá no Palácio Laranjeiras, eu fui de frente para a imprensa dizer que eu não tenho medo de investigação nenhuma, e que qualquer investigação séria vai mostrar que tudo aquilo que falaram contra mim não passa de narrativa. Não tem prova. A famosa fake news. Como é que você pode ter um governador corrupto que não tem dinheiro? Uma denúncia contra mim dizia que eu ia receber 400 milhões. Ia. Tá lá, a procuradora da República, que Deus a tenha, ela colocou assim, que o governador Witzel montou um esquema que ele iria receber 450 milhões. Cadê os 450 milhões? E cadê o esquema? Da onde viria isso? Que contrato? Que pessoas iriam pagar? Não tem nada. Foi uma narrativa. Criaram uma narrativa, o que motivou o secretário de saúde a falar o que falou, criaram uma narrativa. E aí nós precisamos, com essa narrativa, tirar. Foi político. Eu bati de frente com o sistema. Eu criei o Sistema Eletrônico de Informação no Estado do Rio de Janeiro, que eu trouxe do tribunal. Ou seja, você não faz nenhuma licitação aqui no Estado hoje se não for transparente. Eu incomodei. Como é que você vai... Tudo que o sistema não queria. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro não tem o SEI. As licitações de obras públicas na cidade do Rio de Janeiro não são transparentes. E o prefeito maluquinho querendo ser governador. Então é esse tipo de gente que quer administrar o dinheiro público. A gente já sabe para onde vai uma parte do dinheiro, uma parte considerável do dinheiro. A corrupção, Big Lu, Christian, leva do estado do Rio de Janeiro, você pode botar na ponta do lápis, leva em torno de 5 bilhões de reais por ano a corrupção no Rio de Janeiro. No meu governo, 2019, 2020 e 20, até o momento que eu fiquei, eles não levaram. Por isso que sobrou dinheiro para pagar para o policial. Eu aumentei o RAIS do policial, que é o regime de serviço extra do policial, era vergonhosamente R$100. Eu assumi o governo, primeira medida eu aumentei para R$300, tripliquei o valor. É isso.
o Segurança Presente era um programa vergonhoso que teve aquele problema com a FEComércio. A FEComércio recebia o dinheiro e o dinheiro era desviado. Isso foi um dos problemas também do Sérgio Cabral. Eu transformei num programa de Estado. O policial passou a receber no contra-cheque dele R$ 3.500 pelo serviço extra do Segurança Presente, nessas áreas onde você tem uma mobilidade maior das pessoas, né? E passei a autorizar o policial militar a ir para casa com o colete e com a pistola dele. Justo. O policial vai para casa como? No Rio de Janeiro é mais do que justo. Eu sofri isso. Eu andei de pistola 9mm muito tempo aqui na minha cintura, porque eu estava sendo ameaçado. Era eu sou militar, eu teria condições plenamente de me defender. Eu não tinha nem carro, eu andava de moto, com medo de explodirem o meu carro. Eu tinha seguranças que andavam comigo de moto. Então, eu aceitei enfrentar essa realidade, porque nós temos que enfrentar a realidade. Há que haver homens e mulheres dispostos a enfrentar essa realidade, e nós temos muita gente com essa disposição, porque Deus botou no coração. São pessoas que estão dispostas aí a enfrentar essa realidade, cada um, com o seu propósito. Então, a realidade do Rio de Janeiro foi mudada em 2019 e nós não tivemos zero corrupção. Por que zero corrupção? Porque 2019, 2020, de lá para cá, não teve nenhuma sentença penal condenatória contra ninguém, não teve nenhuma ação de improbidade julgada, ou seja, 19 e 20, tudo que falaram, nada disso se transformou em sentença condenatória. Então, eu posso te dizer com toda tranquilidade que 2019, 2020 não teve corrupção no meu governo. Mas eu era o problema. Porque se eu continuasse, como é que você viveria aqui no estado do Rio de Janeiro sem corrupção? Após da minha saída, aí o escândalo do CEPERJ, mas aí o escândalo do CEPERJ não é narrativa, é o dinheiro sacado na boca do caixa pelo funcionário que não trabalhou. E não tem nem como rastrear. E família do presidente da Alerj, o Bacelar, foi a que mais recebeu em Campos, milhões de reais. Então aí você vê, no meu caso, foi só narrativa, não tem materialidade. Não encontraram um centavo comigo. Tudo que foi encontrado comigo era nota fiscal emitida, no caso da Helena, com serviço prestado. Nada foi encontrado que não tivesse justificativa. Agora, o escândalo do CEPERJ foram quase 400 ou mais de 400 milhões de reais pagos a pessoas que não trabalharam. Funcionário fantasma. Lembrando que em 2019, eu mandei embora 17 mil funcionários fantasma. Fiz prova de vida, Biglon. Falei, eu quero saber quem é funcionário, tem que comparecer aqui e mostrar que está vivo. No primeiro mês, 4 mil não foram. Eu fiquei assustado. Segundo mês, 3 mil. E assim foi, somou, final do 2019, 17 mil funcionários recebendo. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, recebendo salário. E às vezes não era salário baixo, não. A economia era de 500 milhões de reais por ano. Esse era o dinheiro que ia para a corrupção desse modelo. Vistoria do Detran. Lembra que tinha que levar o carro para vistoriar? Muita gente falava comigo que tinha que pagar para poder sair de lá. Mesmo que o seu carro não tivesse problema nenhum, você tinha que pagar uma coisa lá. Eu acabei com a vistoria do Detran. Eu acabei com as blitz caça-níquel. Hoje até está regulamentada aí a questão da BIA, mas tudo isso nasceu no meu governo. Eu trouxe o conceito das câmeras de reconhecimento facial, para o vagabundo não andar na rua com tranquilidade. Então nós fizemos uma revolução. Vocês trabalharam, né? Fizemos uma revolução. Você trabalhou. Em 20 meses de governo, fiz uma revolução no Rio de Janeiro. Que fizeram em 10 anos, né? Vou estar assim, até mais, pô. Até mais, pô. Até mais. Olha, eles, hoje, a questão da SEDAI, da desestatização da SEDAI, está incomodando muita gente. Agora, é preciso colocar o pingo nos is. Tá? A SEDAI, desde a época que ela foi criada lá com o Carlos Lacerda, a SEDAI vem maquiando obras do saneamento e dos encanamentos de água. Quando a empresa privada assume, ela assume e vai fazer a fiscalização para ver como é que estão. Aí começa a encontrar.
aonde a obra tinha que ter sido feita e disseram que foi feita... Não foi feita. Não foi feita. A manilha era a mesma da época do Carlos Lacerda. Então, essas questões, né, que ainda não são transparentes para a população, mas é o retrato da incompetência e da corrupção de 30, 40 anos de má gestão da SEDAI. E que nós descortinamos. A gente tirou o véu, porque com a SEDAI você não ia resolver esse problema, porque ela está aparelhada. Dizem aí as más línguas que para o vice-governador atual, Pampolha, ir para o TCE, prometeram a SEDAI para ele. Então é assim que funciona. Dizem, né? Botar por aí. Que foi o acordo que ele indicaria o presidente da SEDAI. Quer dizer, é esse o nível, né, de pessoas. Se é verdade ou não, há uma lenda de que a SEDAI entraria como moeda de troca. Agora, eu vi a SEDAI como moeda de troca porque vieram me pedir. A SEDAI, né, um grupo de deputados que participou dessa tragédia de 2020, vieram para mim, não, a SEDAI, como é que fica? Tal. A SEDAI não fica nada. A SEDAI vai ser privatizada porque do jeito que ela está hoje, o cidadão não pode continuar com josmina, não pode continuar com falta de água. Tal. Então, depois que você engorda, né, para você emagrecer... É um custo, né? Tem que, né? Eu hoje nem consigo emagrecer só com o exercício físico, né? Porque o corpo vai exigir um glifage ali para ajudar, etc. e tal. Então, depois que você engorda, para você emagrecer é muito difícil. A SEDAI é isso aí. Depois que a SEDAI foi prejudicada durante 30 anos de má gestão, né? Para você consertar é doloroso. E quem paga a conta? Não é a privada. A empresa privada não vai pagar a conta. Tem excesso? Tem. Vai corrigir? Vamos corrigir. Lógico. Agora, que o retrato da realidade que nós recebemos, a SEDAI, por esses governos incompetentes, corruptos, que nós vivenciamos, a conta chega para a gente. A conta é salgada, vai, né, no bolso do cidadão. Né? Então, infelizmente, a gente vai levar tempo para arrumar a casa. Mas nós precisamos começar. E eu quero dar oportunidade, novamente, da população do estado do Rio de Janeiro poder escolher alguém que vai bater de frente com o sistema de novo. Né? Só que agora eu já sei quem são. Né? É isso que eu ia perguntar. Já deu nome aos Vamos criar um cenário, né? Se Deus quiser vai dar certo, né? Eleito. Foi eleito. Dia 1º de janeiro. Olhando de cima e de fora, assim, o que eu vou começar a resolver primeiro dentro desse caos que está o Rio de Janeiro? Pois é, não é uma ação, né? Não é uma só. Então, nós já temos grupos de estudos. Né? Eu sou professor e eu trabalho muito na parte técnica. Então, eu tenho um grupo de estudo da Polícia Militar, eu tenho um grupo de estudo da Polícia Civil, eu tenho um grupo de estudo da saúde. Né? A saúde... Pouca gente vai saber isso porque não apareceu. Mas eu bani as OS do estado do Rio de Janeiro. Foi uma dos problemas que eu enfrentei também para bater de frente com o sistema. A OS é uma empresa que, como muita gente sabe, ela recebe e não tem lucro. E o que a OS faz para ter lucro? Ela não coloca o serviço, nem faz as obras dos postos de atendimento que ela administra. Então você tem uma enganação, uma maquiagem. Então eu acabei com isso, falei, olha, tira a OS, vai ser tudo pela Fundação Estadual de Saúde. E se tiver que contratar empresa privada, que tenha lucro e que seja transparente. Se a gente não puder atender. Então hoje, toda a saúde do estado do Rio de Janeiro é administrada pela Fundação Estadual de Saúde, que inclusive compra os medicamentos em larga escala, com uma economia de 30%. Então, veja, isso já é um resultado também do meu governo, que pouca gente sabe, mas nós mudamos essa realidade. Então, nós estamos hoje com estudos na área da saúde, estudo na área da educação. Nós sabemos que hoje os alunos precisam de formação técnica, então nós estamos estudando como que nós vamos fazer para terminar as obras das FAETECs, onde que nós vamos arrumar o recurso. Né? Então, há uma equipe econômica que nós estamos estudando como é que nós vamos fazer, e eu tenho estudado muito para desenvolver economicamente o Estado. Então, eu quero chegar em 1º de janeiro de 2027 com uma meta de 100 dias para colocar em prática várias medidas de reorganização da Polícia Militar, de reorganização da Polícia Civil, criação da estrutura de combate à lavagem de dinheiro, que eu vou fazer de forma que
não consigam mais desfazer em nenhum outro governo, né, colocando na lei orgânica da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque nos primeiros 100 dias você vem eleito com força do povo e você consegue aprovar na LERJ, né? O presidente da LERJ tem que estar alinhado com o programa de governo. O meu primeiro mandato, o presidente da LERJ era do PT. Eu quis ser absolutamente distante do parlamento, mas não, eu tenho que sim, discutir a escolha do presidente. Não que eu vá interferir e dizer, ó, esse tem que ser o presidente, mas eu vou... Tem que ter uma voz. Sim, ó, não. Tem que ser um deputado, um grupo de deputados alinhado com o meu programa de governo. Senão não adianta. Senão a gente vai cair no mesmo problema. Então, veja, a gente tem um programa de governo na área da segurança pública, na área social, que é o programa Comunidade Cidade. Nós temos um programa na área econômica, que é o programa de revitalização de áreas estratégicas do Rio de Janeiro, com a produção de cana no norte do estado. Nós vamos criar o Banco de Desenvolvimento do Estado para potencializar, né, as empresas que aqui podem melhorar o seu desempenho. Então, por exemplo, você tem uma academia, dá um exemplo bobo, você tem uma academia, né? Eu posso dobrar a minha academia, então eu preciso de... Dá um exemplo, preciso de R$1 milhão. O Banderja vai te emprestar, porque você é o Big Lu, você, né, o Christian, que já tem experiência, você tem um fluxo de caixa que te mostra a aptidão para ampliar. Então, qual é a nossa garantia do banco? É o seu fluxo de caixa que demonstra que você é apto a fazer um aporte maior. Isso eu estou falando num exemplo aqui, mas nós temos indústrias aqui no Rio de Janeiro da área de lâmpadas fluorescentes, exploração de mármore, condições de trazer novas indústrias para o Rio de Janeiro, que o programa Rio Log foi o que fiz. E com isso, eu, através do banco, né, eu vou colocar 20 bilhões nesse banco, detalhadamente vai estar explicado quando a gente mandar a medida para a Assembleia Legislativa, e esse banco, em 1 ano, ele vai estar operando. Então, nos primeiros 100 dias, nós vamos fazer a criação do Banco de Desenvolvimento e todas essas medidas que vão reimplantar uma realidade da Polícia Militar de enfrentamento ao crime organizado, e em 100 dias nós vamos estar fazendo as primeiras operações. Eu vou criar o Grupo Antiterrorismo. Como é que é esse Grupo de Antiterrorismo? Nós estamos pesquisando os drones que vão sobrevoar as comunidades e eu vou identificar onde é que está a liderança. Então eu vou chegar por cima e extrair aquela liderança. Não vai ter o combate. Eu vou chegar direto no local, com autorização judicial das varas que nós criamos. Então isso vai acontecer. Quem serão, aonde serão, isso evidentemente que eu não vou dizer, mas que nós estamos já estudando e preparando, e nós vamos fazer a extração, que aí você vem de cima. Lógico, eu vou ter o equipamento, o helicóptero, o Poder Judiciário vai estar autorizando isso para cumprir aquilo que foi decidido na DPF, então nós estamos nos preparando para poder executar um plano de governo nos 100 primeiros dias, que já vai mostrar a diferença que nós vamos fazer no estado do Rio de Janeiro. Então, governador, você tocou num ponto aí que acho que me interessa ao Lu também, para poder a gente entender o seu programa esportivo que você defende nas comunidades. Cidade, exatamente, eu queria saber um pouco mais dele. Olha, pergunta excepcional, Christian. Eu vejo hoje, quer dizer, essa foi uma experiência minha, né? Como o esporte foi importante. Eu tive, na minha escola, eu tinha escola técnica em São Paulo, em Jundiaí, em que nós tínhamos aula de taekwondo. Eu lutei taekwondo, né, até faixa marrom, na minha escola. Tinha também o Kung Fu. Eu fiz algumas aulas de Kung Fu e aprendi o Chaco até hoje, né? Eu faço maniabilidade com o Chaco, né, com vara e com espada. Então, são artes marciais que eu fui na minha escola. Os 3 anos da minha escola, eu passei aqueles anos jogando basquete, treinando taekwondo, né, tive também alguma participação no Kung Fu. Então, foi um momento muito importante, porque ali você aprende a respeitar o teu adversário. A hierarquia, tem toda uma base. A hierarquia com o professor, né? Então, o esporte, ele muda a realidade da vida da pessoa, né? E nós precisamos, né, fortalecer isso. E de que forma a gente vai conseguir fazer isso? Nós temos a Secretaria de Esporte, que ela pode ajudar muito com os incentivos para programas especiais. É isso que eu não consigo entender ainda, exatamente. Porque a gente não vê incentivo. Não entrar em comunidade, dar aula para
a pessoa carente ali, a gente não vê incentivo para quem quer trabalhar. Sem querer te interromper, já interrompendo. É. Isso, eu tô por baixo uns 6 anos com o projeto. Eu bato em porta de político pra caramba, que é amigo do colega, do vizinho. Indicação e por aí vai. E vou em reunião. Por quê? Eu não acho produtivo um projeto social que fica o tempo todo com a comunidade, dentro da comunidade. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um clube lá em Bom Sucesso, chamado Bom Sucesso, que eu quero botar meu projeto lá dentro. Para trazer o pessoal da comunidade para fora da comunidade. Porque é difícil você levar um professor, uma pessoa, de repente, mais famosa, para dentro da comunidade. Lógico. Tem que ter, né, pedido com fulano, ciclano, para eu poder entrar. E eu não quero ficar refém de tráfico. Não quero ficar. Então eu quero trazer para fora. E ninguém aceita. Justamente porque é fora. Eu vou dar toda a estrutura. Eu concordo com você. Pessoal, um incentivo. Eu vou te dar um exemplo bom que você citou, eu vou complementar o teu exemplo. Qual era a nossa ideia? Eu, quando coloquei o secretário de esportes, eu dei essa determinação para ele. Falei, olha, vamos cadastrar os clubes. Assim, 2019 foi um ano de descoberta. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com muita gente, para nos meus primeiros 100 dias de governo 2027, eu fazer o que eu não pude fazer em 2019, porque eu não conhecia o Estado. Ninguém conhecia o Estado. O Estado não, era completamente opaco, né? Hoje a gente conhece, né? Sabemos o que tem, como a gente pode fazer. Então eu pedi ao secretário Felipe Bunier, naquela época, falei, Felipe, cadastra todos os pontos que nós podemos desenvolver projeto de esporte nas comunidades, não necessariamente na comunidade. E vamos criar um programa, né, para remunerar aqueles profissionais que vão trabalhar com a comunidade. Então, vou te dar um exemplo que eu tinha dado a ideia. Vamos pegar aqui o Bom Sucesso, o Grajaú Country e o Grajaú Tênis Clube. A gente poderia colocar nas camisetas dos times de futebol, de basquete, de vôlei, que você vai treinar ali na camisa do jiu-jiteiro. É isso não é mesmo? É isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Na camisa do taekwondoteca, né? Do karateca. Então você vai pegar ali, a gente coloca uma frase do governo. Isso. Uma propaganda do governo. Incentivo do governo. E o governo remunera por aquilo. Uma ideia que eu tive lá atrás, que a gente estava começando a estudar para implantar com recursos que você... Eu vou te dar a bola, vou te dar o kimono, o Bolsa Atleta. Vai dar estrutura, né, para aquilo aconteça. Tem um menino lá, o Vicenzo, né, que a gente... que não é o meu filho, mas o menino do jiu-jitsu, ele sempre fala para eu falar o nome dele. Vicenzo, estou falando, hein? O Bolsa Atleta não seria uma referência? O Bolsa Atleta. Já foi uma referência, pelo menos, a gente tem como retomar esse projeto, né? Esses projetos. É um compromisso de retomar esse projeto. Perfeito. E nós vamos fazer isso. Cada comunidade, a gente quer fazer um modelo, que é o Comunidade Cidade. Comunidade Cidade, ele chega com obra, que era o que a gente ia fazer na Rocinha, saneamento básico, criação de algumas ruas. Então, é um projeto caro. Então, não é um projeto que a gente vai fazer no mesmo momento em várias comunidades. Mas é um modelo, como foi Segurança Presente, como foi a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, como foi o programa RJ para Todos, que começou com o Marcha da Cidadania. Então, eu criei vários programas que perduraram, mesmo no governo que sucedeu ao meu. Então, o Comunidade Cidade, ele chega com obra, ele chega com melhoria para a comunidade na área de internet, aquela fiação, ou seja, vamos fazer um embelezamento da comunidade, tirando pessoa de área de risco, do Vidigal, da Rocinha, e com 5 políticas públicas que vão ajudar aquela comunidade. Aí entra nesse projeto. A primeira delas é a educação ambiental. Por que educação ambiental? Porque hoje a Rocinha, o maior problema da Rocinha e das comunidades é coleta de lixo. Então, você não tem a coleta de lixo. Então, a própria comunidade vai ter os agentes ambientais que vai educar a coleta seletiva e vai fazer o recolhimento disso. Então, isso é um programa do Comunidade Cidade. Igual o programa de correio que tem em algumas comunidades? Exatamente. Perfeito, né? Usar o pessoal da comunidade que conhece o já. O Estado remunera os bolsistas, que vão ser, inclusive, orientados. Já conversei com o pessoal da UERJ, da UENF, da UESO. Nós temos 3 universidades estaduais no estado do Rio de Janeiro. E nós temos mais 3 universidades federais.
Então, nós vamos usar os alunos dos cursos de engenharia ambiental, engenharia civil, para poder orientar essa educação ambiental no programa Comunidade e Cidade. E tem a parte de educação, telemedicina, a parte de esportes e segurança. Esportes. Então, Big Lu tem um projeto dele. Vai sair o edital para cadastrar os projetos que vão atender as comunidades. Então, nós vamos pegar aí as comunidades, as áreas próximas, Bom Sucesso, Olaria, Bangu, né? Vou ficar falando todo aqui, mas vamos pegar isso aqui e vamos cadastrar. Ali vão ser desenvolvidos os projetos. Então, o Big Lu vai lá e eu vou oferecer lá em Bom Sucesso o fisiculturismo, vou oferecer isso, aquilo, esporte, futebol, né? E com isso, nós vamos descentralizar a verba para o programa Comunidade e Cidade, que vai remunerar esses projetos. Né? Então, o Comunidade e Cidade é o grande gestor dessa divisão de verbas. E por que eu vou fazer dessa forma? Mesmo que o Comunidade e Cidade não seja implantado em todas as comunidades, com todos os serviços, nós vamos começar pelo menos com um em cada comunidade. Então, ele vai ser implantado em todas as comunidades, mas obras ou outras questões de infraestrutura que são mais complexas vão demorar mais, mas o modelo vai para toda a comunidade. Já vai estar semeando aquilo ali. É como você tirar o PP e botar o Comunidade e Cidade. Perfeito. Tirou o PP, agora não é mais só segurança, agora é educação ambiental, social, cultura, educação, nós vamos fazer o reforço escolar dos alunos. Então, com isso, você chega, o gestor do Comunidade e Cidade, ele vai soltar lá o edital, cadastrar os ambientes que tem ali e vai ter uma verba destinada para poder remunerar a cada ano. Então, o Big Lu tem lá 20 professores, tem esse custo aqui, ele vai ser remunerado de forma descentralizada. Você vai lá, cadastra. Nada melhor que o esporte para ajudar a formar o caráter de uma pessoa. A ideia é que você tenha mobilidade, que o órgão administrador do Comunidade e Cidade, ele tenha mobilidade para poder ter agilidade na contratação desses profissionais, para você não ficar na burocracia do Estado. Então, é um modelo que eu já estava desenvolvendo e que nós vamos agora retomar esse modelo. Eu acredito que é um modelo vencedor, né? Pelo que eu estou escutando aqui, a forma que ele passa, que tem tudo para dar certo, governador. Vamos aprimorando, né? Vamos ouvindo aí com o Big Lu falou. Porque a gente tem muita resistência em conseguir um projeto, né? A aceitação de um projeto, né? E fazer, no Bom Sucesso, fazendo no Olaria, fazendo... Eu tive conversando com o pessoal lá do Grajaú Tênis, o espaço lá morto, né? Para ser utilizado, né? O Grajaú Country até tem uma boa utilização, mas há espaço ali para você trabalhar com o jovem da comunidade, né? Ter ali uma atividade esportiva. E também, Big Lu, nas próprias escolas nossas, tá? A gente também, nós temos 1.300.000 escolas no estado. Perfeito. 1.300.000 escolas no estado. Então, desculpe, nós temos 1.300 escolas no estado, temos 1 milhão e poucos alunos, né, do ensino médio, 1 milhão de jovens. Imagina esses jovens, né, que hoje estão meio perdidos, aí encontra ali um esporte, aí se encontra no jiu-jitsu, se encontra no karatê, se encontra no fisiculturismo, aquele jovem que precisa melhorar a sua performance, né, vai aprender a treinar. Né? Eu aprendi a treinar, fazer supino no meu colégio, né? Eu tinha aula lá de fisiculturismo. Isso seria perfeito pra gente. Lu, chegou aquela hora. Vamos ou não vamos? Com ele vai ser brabo, né? Vou até desligar aqui. Governador, a gente vai fazer um bate e volta agora. Queremos saber algumas coisas de você. A parte do Wilson mais humana, mais família, mais engraçada. A gente tem algumas perguntas para poder você estar respondendo pra gente, né? Nada melhor do que um filme que marcou a sua vida. Antes, verdade, na parte de direito, e depois na parte de governamental. Pronto. Então, assim, porque sempre tem uma fase da sua vida que você tem um filme, alguma coisa assim, que você se baseia ou se norteia, e depois também, quando você já passa por isso tudo. Eu já posso te dizer de cara qual foi o melhor momento da minha vida. E aí? O dia que eu me casei com a Helena. Eita! Melhor momento da minha vida. 30 anos, né? Esse ano. 20 anos. Vai chegar lá. Se eu já posso dizer, o melhor momento da sua vida.
o dia que eu conheci minha esposa. E esse foi o momento mais mágico da minha vida. Aí supera essa, negão. Daqui a pouco aí, ó, falando. Quebrou, hein? Tirou as pernas. Uma música. Rapaz, olha, eu sou evangélico, né? E hoje eu ouço muito louvor, né? Eu parei de ouvir músicas do mundo, né? Não que eu estou desmerecendo, mas que o meu momento hoje, eu tenho esse momento do louvor, né? Mas recentemente eu publiquei uma foto minha de moto, né? Temos essa foto aí, gigante. Aí, ó. Ó o naipe do governador, moleque. Ó o braço. A braceta dele. Dei uma calibrada ali, né? Paguei umas flexões antes e tal. Não sei o que te chama mais atenção, se é a moto ou ele. Eu publiquei essa foto aí e com uma música que eu falei pra ele, olha, eu quero ver a tradução da música e tal. E a música diz assim, I don't stop believe. Eu não paro de acreditar. Então isso não é uma música gospel, não é uma música cristã, mas o teor da música em sua, vamos dizer assim, a sua essência, é uma música que representa muito a minha realidade. A gente publicou essa foto, né, de moto, né, a velocidade para a gente chegar onde a gente quer chegar e rapidamente. E eu estava muito feliz aí em cima da Kawasaki, né? E eu publiquei com essa música, né? I Don't Stop Believe. Eu vou procurar para dar uma escutada. Pode escutar, a música é bonita. Eu não vou me atrever a cantar. Uma pessoa que marcou aqui. a sua vida, uma pessoa que foi... Eu até sei quem é, mas tudo bem. Uma pessoa que marcou muito a sua trajetória. Olha, assim, eu tive muitas pessoas importantes na minha vida, né? A mais importante de todas as pessoas na minha vida foi minha mãe, tem sido minha mãe. Minha mãe foi ali a pilastra, né, de sustentação da nossa casa nos momentos mais difíceis. Interessante, minha mãe tinha um sonho. O sonho da minha mãe é ser advogada. Ela nunca passou da 4ª série primária. E quando eu me formei em Direito, eu entreguei para ela o título de bacharel em Direito. Depois, 6 meses depois, eu entreguei para ela a minha carteira de advogado. Honrou. E depois eu entreguei para ela meu título de posto de defensor público. Falei, mãe, agora vamos coroar. Entregar para a senhora a minha carteira de juiz federal. Perfeito. Então, perfeito. Ela Honrou. Foi honrada e honra até hoje ela, tá bem velhinha, mas está lá. Então, minha mãe me marcou muito. E eu tive um professor que me marcou muito no colégio, né? É um professor que ele falava sempre assim para mim, falava assim, olha, o Witzel, você quer ser militar. Aí ele falava assim, eu acho um desperdício que você queira ser militar. Ele não queria que eu fosse militar. Ele falava, você é uma pessoa que pode servir a sociedade de uma forma talvez muito diferente do que você imagina, né? Você quer ser militar, que eu discutia sempre com ele, né? Professor José Arthur Pimentel de Godoy. Era meu professor de história, né? História no colégio. E ele dava muitos livros para eu ler sobre a época do regime militar. Eu li realmente muitos livros na época do regime militar, Brasil Nunca Mais, né? As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Então eu li muito livro nessa época, né? Não vou ficar aqui declinando. Então o professor, ele me mostrou 2 realidades, né, da vida. Uma realidade que eu via como militar, que eu iria ser militar, servir ao meu país, uma realidade da política, né? Quando eu comecei a ler alguns livros interessantes, eu li um livro naquela época do Akio Morita, O Japão que Sabe Dizer Não. Eu tinha 15 anos de idade, né? Aquilo me impressionou, porque o Akio Morita, ele mostra que o Japão, mesmo arrasado da Segunda Guerra Mundial, com 2 bombas atômicas, né, o Japão soube se desenvolver e ele foi o presidente da Honda, né? Da Honda não, da... É livro esse? É um livro. É o Japão, Akio Morita, é o Japão que Sabe Dizer Não. Perfeito. E aí eu li, né, livros importantes como Virando a Própria Mesa, né, do Adam Sandler. Então, não, Adam Sandler não. Aí já meteu um filme, já chamou no filme. Do Virando a Própria Mesa. É um livro interessante que eu li, que é de um empresário brasileiro que tem semelhança com esse livro do Akio Morita.
Então, esse professor ele marcou muito a minha vida, porque eu passei ali a entender a política, né, e a minha visão de ser militar e, ao mesmo tempo, a política que depois eu acabei seguindo realmente por aquilo que ele falou que eu devia seguir, que eu deveria ser político, né, e eu não tinha entendido exatamente. Então, o professor marcou muito a minha vida. Governador, uma frase ou um mantra que o senhor usa até hoje para poder amanhecer o seu dia, alguma coisa assim, um pensamento fixo que você tenha para poder passar para a gente, ou uma frase ou um mantra que você tenha consigo? Bom, uma frase política, né? Troca seu fuzil por uma Bíblia. Né? Então, recado dado, né? Perfeito. Troca seu fuzil por uma Bíblia que você vai encontrar a salvação. Já norteia. De outro lado, né, vai encontrar o caixão. Então, essa é uma frase política, mas tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito, que, para mim, o maior político da modernidade. Você tem dois grandes políticos aí que eu posso citar na modernidade, que é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que pacifica os Estados Unidos e consegue acabar com a escravidão. Então, ali, ele, que ninguém dava nada pelo Abraham Lincoln, é um advogado que ninguém imaginava que ele pudesse ser presidente, mas Deus tinha escolhido ele para ser aquele que iria acabar com aquela divisão da sociedade dos Estados Unidos e criar essa potência que é hoje. Então, Abraham Lincoln foi o presidente da Guerra da Secessão, em 1864, 65. E depois veio a morrer com um tiro no peito, né? O preço que se paga, né? Mas, logo depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E o Winston Churchill foi realmente o estadista que derrotou, né, o mal da humanidade, que era o nazismo. Né? Eu tenho descendência judaica, tive no Holocausto, e ali eu fiquei impressionado, chorei copiosamente com as estrelas das crianças que morreram nos campos de concentração. Cada criança tinha uma estrela. Então, ali realmente foi muito impactante para mim, eu chorei muito ali copiosamente. Então, Winston Churchill representa isso, essa liberdade. Perfeito. E é isso que me move, Christian. Eu sou movido por essas pessoas que impactaram a minha vida, e se eu posso fazer a diferença contra o mal, pacificar o estado do Rio de Janeiro, para que isso sirva de exemplo, para que a gente possa ajudar o Brasil enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver vivo, o Winston Churchill, ele me inspira. E ele diz o seguinte: a pior forma de governo é a democracia. Significa dizer que, vamos interpretar aqui, o que quer que você esteja achando ruim aqui na democracia é a pior forma de governo, não existe nada pior. Né? A democracia, ela vai nos permitir debater com o seu adversário, mas que ele nunca seja o seu inimigo. Né? Porque a partir do momento que você tem no seu adversário um inimigo, né? A gente não está... Aí não tem forma de governo. Já divide a extrema. Aí não tem forma de governo. Porque uma forma de governo, a pior delas é a democracia. Então, se você tiver uma pior, aí não é forma de governo. Perfeito. Aí é qualquer outra coisa, menos governo. E é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Perfeito. Então, a gente chegou num ponto de inflexão onde 60 milhões de brasileiros, né, têm uma visão política, e outros 60 milhões de brasileiros, a eleição foi decidida em 1 milhão e poucos mil votos. Isso não é nada. Então, a gente tem um presidente que está para ser julgado e possivelmente preso, que a população não quer, né, porque entendeu que ele fez um bom governo e que ele deveria continuar, e nós está sendo tirado da política pelo Poder Judiciário. Né? Então, essa é uma questão social que tem que ser entendida. Né? E, por outro lado, você tem um presidente que foi condenado, foi descondenado e virou presidente. Então, são pontos sensíveis, né, que o Poder Judiciário está no fronte dessa questão. E nós vamos ter que encontrar uma solução. Né? E talvez a solução venha, né, quando nós escolhermos um governante que não esteja nem lá e nem cá, e que ele consiga pacificar, como foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era alguém que ninguém acreditava que ele fosse conseguir ser o presidente, né? Perdeu a eleição para deputado e acabou sendo
eleito presidente da República e pacificou os Estados Unidos. Depois você teve o Winston Churchill, que conseguiu pacificar o mundo. Né? Então agora nós precisamos nos inspirar nessas pessoas para que a gente consiga encontrar para o Brasil, né, não estou nem falando do mundo, mas para o Brasil, uma solução. Então, respeitar o adversário é bom e vamos aprimorar nossa democracia. Destruir a democracia vai ser a pior. Acabar com o judiciário, vamos acabar com o presidente. Isso não vai ser forma de governo. A gente vai entrar na barbárie. Esse é o meu medo. Se eu só fechar aqui... E aí? A última pergunta, que estourou nosso tempo, mas vamos lá. Que é importante para mim. Lá na frente, que uma hora tudo acaba, né? Você tá na cadeira de balanço, conta a história. Como é que o senhor quer ser lembrado? Olha, eu digo sempre para os meus filhos, eu quero que os meus netos, quando virem a minha foto nos livros de história, possam dizer com orgulho, o vovô mudou a história do nosso país. Então, que eu seja essa pessoa, que Deus me use, para que a gente possa mudar essa realidade que a gente vive, uma realidade que o Brasil não merece, o que a gente está vivendo hoje. É um país com tantas potencialidades, um país com uma população maravilhosa. A gente anda na rua e vê o quanto a população brasileira é acolhedora. Lugar nenhum do mundo é tão acolhedor quanto o Brasil. Isso a gente vê os turistas falarem. Então, eu quero ser lembrado como aquele que se doou para a nossa nação, aquele que se doou por um futuro melhor. Então, que os meus netos tenham orgulho de mim e possam entender que tudo que o avô deles passou, eu falo sempre para meus filhos, que eu quero pelo menos 6 netos. Né? Eu tenho 4 filhos. Um eu sei que já falou que não vai querer ter filho, que é o Eric. Agora, os outros 3 eu já dei o compromisso. Falei, cada um aqui tem que assumir o compromisso com o papai. Eu quero 2 netos de cada um. Então, todos já assumiram esse compromisso comigo de me dar 6 netos. Então, espero que eu seja lembrado dessa forma. Governador, posso chamar de professor, doutor, excelentíssimo, governador e vizinho. Obrigado, vizinho. Suas considerações finais para esse podcast, conta aí de número 19. Acredito que para a gente está sendo um divisor de águas, né? Com certeza. Porque trazer uma pessoa do seu quilache aqui e poder estar debatendo, eu quero mais pessoas assim e que você consiga honrar tudo que você está propondo para a gente, porque saber dos teus projetos me deixou muito feliz, me deixou muito contente e me motivou muito em saber esse norteamento que você tem dentro do seu coração. É uma visão diferenciada. Para poder exercer no seu governo. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com 2 pessoas que têm um compromisso com a sociedade, um professor de jiu-jitsu, professor de educação física, que estão aqui nessa batalha aqui, trazendo pessoas para contar a sua história. E eu quero dizer que o povo tem que estar muito atento à eleição de 2026. Nós temos que escolher um governador para o Rio de Janeiro, uma governadora. Nós temos que escolher deputados federais e temos que escolher deputados estaduais. E nós precisamos minimamente ter um critério. O critério que eu sugiro, vamos olhar a vida pregressa dessa pessoa. Mas não adianta você olhar a fotografia, assim que tem o filme. Não adianta você olhar o livro pela capa. Porque se você olhar uma fotografia do que tentaram fazer comigo em 2020, você vai tomar um susto. Mas vamos olhar a vida pregressa, a carreira daquela pessoa, o que ela tem para contribuir e muitas vezes a gente vai chegar numa conclusão diferente. Então, eleição é uma coisa séria, cidadania é uma coisa séria. Muitos jovens com 16 anos vão poder votar. Eu converso com os amigos dos meus filhos e falo para eles do meu projeto, explico para eles algumas questões importantes
daquilo que um governador tem que fazer. Então, nós vamos escolher deputados estaduais. Veja, a gente tem que escolher 70 deputados estaduais. Então, não jogue seu voto no lixo, não venda seu voto, porque você vendeu o seu voto, você está entregando 4 anos da sua vida para alguém que não vai honrar o seu voto, porque ele já foi pago, né? Então, não faça isso. E nós vamos ter que escolher também um presidente da República, vou ter que escolher 2 senadores, é muita escolha. E eu sempre digo o seguinte, nós precisamos escolher um presidente da República que tem um compromisso com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está endividado e precisa resolver o problema da dívida. Então nós temos que exigir que aquele que for candidato a presidente da República, que venha ao Rio de Janeiro, que diga o seguinte, olha, eu tenho um projeto para resolver a dívida do Rio de Janeiro. Não pode ficar do jeito que está, né? O Rio de Janeiro recebeu promessas, quando saiu a capital, em 1950, que o Rio receberia investimentos e o JK não fez os investimentos, quem seguiu também não fez, veio o regime militar, e o Rio de Janeiro foi só definhando, né? Perdeu a sua economia, e o Rio de Janeiro, na década de 50, era metade do que era a economia de São Paulo. Hoje nós somos 1/3. Então, olha o quanto nós caímos. Depois veio a unificação do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, e isso tornou um problema social mais grave ainda, porque o dinheiro teve que sustentar também o estado da Guanabara e não vieram os investimentos que foram prometidos pelo governo Geisel e nem o Mário Henrique Simons, que era o ministro da Economia da época. Então, o presidente da República vai ter que ter esse compromisso com a gente. Nós temos que arrancar esse compromisso, né, do candidato a presidente da República. Então, nós, cidadãos fluminenses, né, com todo respeito, né, ao Flamengo, ao Botafogo e ao Vasco, né? Gosto muito disso. Aqui é Fluminense, né? Aqui é Fluminense. Cidadão Fluminense. Perfeito. Né? Mas, enfim, vamos lá, né? A gente aceita ser chamado de Fluminense, né? Aceito. E escolher bem, né? Vamos escolher bem o voto. Às vezes discute futebol, né? A gente fala pra caramba de futebol, mas a política, né? Vamos ser menos emocional e mais racional, né? Tem que ouvir atentamente, tirar um momento, ouvir atentamente, né? Aproveita e ouvir o podcast aqui no Conta Aí, tem muita coisa sendo falada aí, para você entender um pouco dessa realidade que nós vamos ter que vivenciar ali na frente, né? Então, se nós tivermos aí 5 milhões de pessoas conscientes, né, nós vamos ter uma eleição de alguém que pode, mais uma vez, enfrentar o sistema e mudar a realidade. Eu já sei quem são, né? Então, uma vez eleito, eu sei com quem eu vou lidar, como eu vou lidar. E a experiência fala por si, né? Perfeito. Então, essa é a realidade. E aí? Obrigado por existir, mano. Porque você é fera. Só falar uma coisa final aqui. Eu estava em Coimbra, numa palestra, junto com o ministro Alexandre de Moraes. Ele estava de um lado, eu estava do outro. Aí, para encerrar minha palestra, eu disse o seguinte: aqui em Coimbra, parafraseando Fernando Pessoa, eu digo que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E mais ainda quando você é casado com a Helena. Agora... Hoje eu durmo na sala. Só fazendo uma música agora. Meti essa em Coimbra. Perfeito. Fez o nome. Cidade de Coimbra. Ela tinha mais de 20 anos de casamento. Os portugueses foram uma loucura lá comigo. A cara dela. Gente, obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu. 20º. Mais um Conta Aí pra firma, né? Obrigado. Fechou.